Meu querido Deus, meu querido Pai, obrigada, Senhor, porque estamos chegando ao final da nossa escola bíblica, bimestral de mulheres. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de abordarmos esses assuntos e de realmente chegarmos a uma conclusão de que o Senhor instituiu a família e aqui no nosso plano horizontal ela não é perfeita. Abençoa-nos, querido Deus, neste tempo, esclarecendo questões e dúvidas que surgiram e que o Senhor possa nos dirigir realmente nesse tempo que temos. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. A primeira questão, a primeira a responder é a Rosane. A Rosane abordou o tema batalha espiritual, isto. E a primeira pergunta, Rosane, uma família onde todos são cristãos, pode haver batalha espiritual? Bom dia, meninas. Obrigada aí pelas perguntas. Vamos tentar colaborar para a edificação do corpo de Cristo. Pergunta então, se pode haver batalha espiritual quando todos os membros da família são cristãos? A resposta é sim, é o que a gente comentou durante toda a nossa conversa sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é um tema abordado nas Escrituras, portanto é um tema real. E por várias vezes, em várias ocasiões nas Escrituras. Eu vou trazer para vocês aqui um trechinho de um desses versículos que abordam batalha espiritual. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí vem todos os elementos da armadura de Deus, dentre eles o capacete da salvação. O capacete da salvação é para os salvos. A mensagem sobre batalha espiritual é para os salvos. Para os ímpios isso não tem nenhuma noção, nenhum nexo. Então, isso é para os que são salvos, é para a família de Deus. Então, o Senhor, Ele nos treina para a luta, nos alerta sobre a luta e nos dá as armas para lutar. E é para os filhos de Deus. Então, sim, é dentro da nossa casa, como filhos de Deus, todo mundo é crente, todo mundo é salvo e a gente está naquela loucura toda. É isso aí mesmo. Acontecem as batalhas dentro do espaço da nossa família, sejam todos cristãos ou não. E por que isso acontece? Porque a família foi criada por Deus e para a sua glória. Isso incomoda o inimigo. Além disso, a família é apontada na Bíblia como reflexo da paternidade de Deus, como reflexo da união da igreja com Cristo, como a própria irmandade da igreja que somos nós, como a família do próprio Deus que somos todos nós, a igreja, e isso incomoda demais o inimigo, porque a família aponta para o reino de Deus e para as suas verdades, para os seus propósitos. Então a família, quando todo mundo é cristão, também sim é atingido pelas batalhas espirituais. Então nós temos ataques a nível pessoal, que acabam atingindo toda a nossa família, ataques para a família como um todo e ataque para várias famílias ao mesmo tempo. Talvez aqui, se a gente pensar, várias de nós estejamos em processo de batalha dentro da nossa família. Essa é a estratégia do inimigo mesmo. E aí, por isso, o Senhor nos ensina a lutar, nos alerta contra os males, o que acontece na batalha espiritual, e nos dá as armas para lutar. Segunda pergunta para a Rosane. Como a batalha espiritual atinge a família quando só um é crente no Senhor Jesus? Então, diferente da pergunta anterior, como que acontece se apenas um é crente no Senhor Jesus? Acontece da mesma forma.
a família é atacada de forma pessoal, na estrutura familiar e em várias famílias ao mesmo tempo, como a gente falou. Qual é a estratégia do inimigo? Destruir o que Deus criou para a sua glória. As pessoas, a família e a comunidade da Igreja de Cristo. Então, de que forma acontece? Da mesma forma, a família é atacada. O que é diferente? Quando tem só você na família como cristão, só você enxerga a batalha espiritual como ela é, ou seja, no sentido espiritual. Então, de certa forma, você fica sozinha, enxergando essa realidade para orar, para enfrentar essa batalha. Então, a batalha vai acontecer na sua família, a diferença é que você está sozinha. Pode acontecer também que tenham outros participantes da sua família que sejam cristãos, mas estejam no nível de maturidade pessoal ou espiritual ainda engatinhando. Então é uma ótima oportunidade para se treinar, para se conviver, para experimentar essa batalha e aprender juntos. Agora, se a gente realmente está sozinha como cristão, sozinha na nossa família, a gente pode recorrer à família de Cristo, que somos todos nós. E aí exercer o que nos exorta lá 1 Tessalonicenses 5:11, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Então, quem é que pode ajudar? Uma irmã que tenha mais experiência que você, que tenha mais maturidade na fé que você, alguém com quem você se sinta à vontade de conversar, coisas que são difíceis de enfrentar, coisas do nosso íntimo. Então tem que ser pessoas que a gente confie e pessoas que sejam maduras o suficientes para ouvir, nos aconselhar, orar junto, conversar junto, torcer junto com a gente, participar efetivamente daquele processo. E aí precisam ser bem procuradas dentro do espaço que a gente tem, para que a gente possa ter essa liberdade de conversar. No mais, pessoal, o que gostaria de deixar também, o lembrete que temos em Efésios 5, nos deixarmos encher do Espírito. Encher do Espírito para que a gente possa enxergar a batalha espiritual, para que a gente possa ser treinada, deixar ser treinada pelo Senhor, entender que a luta não é nossa, nunca, a nossa inteligência não basta, a nossa estratégia não basta, as nossas armas não bastam. Então, nos deixar encher pelo Senhor para termos condições de lutar essas batalhas. Outra coisa que a gente conversou também é trazer a memória o que pode nos dar esperança. Nós já passamos por muitas outras batalhas, estamos passando por outras hoje, vamos passar por muitas outras, isso faz parte da nossa vida. Trazer a memória o fato de que a gente passou por muitas batalhas e já venceu, já passou por elas, nos dá a confiança de que o Senhor continua conosco. E mais, não importam quais são as circunstâncias que a gente vive, as promessas de Deus, elas são inabaláveis. A fidelidade do Senhor continua junto com a gente. Ele está sempre ao nosso dispor, ao nosso alcance quando a gente precisa e quando a gente procura. Então, qualquer que seja a circunstância, por mais feia que pareça a batalha, é o Senhor que nos fortalece e nos faz enfrentar esse mundo espiritual, essas forças do mal. Ok? Deus abençoe cada uma de nós. Espero ter respondido, senão estou aqui. Sim, pode responder também, em pessoal, se vocês quiserem perguntar. Elas estão todas preparadas para isso, né? Agora, Lívia, né? A Lívia abordou o assunto de crises e traumas na família, né? Como enfrentar crises e traumas na família, que todos nós certamente passamos por isso. Então vamos ver. Vai na mesma ordem, Lívia? Ok. Traumas específicos, como luto, desemprego, acidente ou uma crise específica, como doença
um vício, precisam de tratamentos específicos? Bom dia. Primeiro eu vou dar uma resposta mais ampla e depois eu vou abordar cada um dos itens. As 3 perguntas que foram feitas do meu assunto, elas envolvem, primeiro de tudo, a gente analisar aonde a nossa casa está firmada, aonde está, onde nós estamos construindo o nosso lar. Se na rocha, se no terreno, né, que não tem a estabilidade, qual é o alicerce da nossa casa? Dito isto, né, aonde nós estamos estabelecendo o nosso lar, a gente pode partir para os problemas, porque nós teremos vendavais, chuvas, e dependendo da onde a sua casa está estabelecida, é que o seu problema vai por um caminho ou para o outro, né? Então, a gente vai ter luta? Vai ter luta, sempre na vida. A gente vai ter luto? Vai. Nós tivemos um ontem, estamos em luto. Em Eclesiastes fala, e ontem eu estava lendo esse versículo, que é melhor a casa em que há luto do que a casa em que há festa. Porque na casa em que há luto, a gente sabe e tem ciência qual que é o fim de todos nós, de qual é o nosso fim. Então, a gente precisa estar ciente e estar com a casa estabelecida no nosso Deus, para a hora que vierem as tormentas, a gente conseguir resolver. É preciso de ajuda? É preciso de ajuda às vezes. Né? E depende, e isso eu escrevi aqui, depende do que você está passando na sua casa, com o luto, com a doença, com o vício, porque às vezes você consegue passar por uma fase de desemprego e mesmo tendo as tensões, porque ele fala no livro que as tensões são aqueles probleminhas que a gente tem no dia a dia. E vai ter com um luto, com um desemprego, com um acidente, com um vício, né? Vão haver os problemas, como existem todos os dias na nossa casa. Mas você está firmado na palavra? Quem está te guiando? Quem é o seu norte? Cadê o seu norte? Agora, numa situação de desemprego, por exemplo, as contas estão chegando. Eu entendo que a gente precisa pedir ajuda. Eu entendo que a gente precisa chegar no ministério aqui nós temos, né? De promoção social, família. Eu entendo que às vezes um casal precisa do acompanhamento pastoral, dos aconselhamentos que temos também aí o ministério, né? E se apoiar no que a gente tem como palavra, né? Como família, como palavra, para conseguir vencer. Outra coisa, o luto pode ser de uma intensidade para uma pessoa e de outra para outras, né? Eu entendo que as pessoas lidam diferentemente com o luto. Se ele está causando na sua casa, na sua família, ao ponto de trazer um trauma e atrapalhar o que é o lar necessário ali, eu acredito que você está precisando de ajuda. Às vezes ajuda não só um acompanhamento com o ministério, como pastor, mas às vezes um acompanhamento médico, né? E isso acontece com o vício. Psiquiatra, isso a gente tem à nossa disposição e Deus nos colocou isso à nossa disposição, né? Remédios, médicos, e graças a Deus por isso. Além disso, nós temos, depois de firmada a nossa casa na rocha e estar em acompanhamento, eu entendo que tenha soluções práticas. Não dá para você arrumar um emprego sentado na sua casa, no sofá. Você tem que sair e procurar um emprego. Eu vejo meu marido, às vezes, conversando com alguns amigos que perderam o emprego, mas o que você está fazendo de fato? Eu comecei a mexer aqui no meu jardim.
tudo bem, a gente pode começar com alguns serviços de casa, a gente pode começar ajudando, mas a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir procurar, a gente tem que ir fazer. A atitude tem que acompanhar o nosso processo, né? Outra coisa, o luto. A gente consegue sair de um luto, sair de uma dificuldade, né, só entendendo que o problema está só ali? Não, a gente não consegue, a gente tem que ter atividades fora, né? Uma coinonia, um estudo, um café com uma amiga, uma tarde de oração. Então, eu entendo que existem dois caminhos a serem seguidos. Primeiro, você se estabelecer na palavra, você estar firme ali. E depois, você também tomar atitudes práticas. Segunda pergunta. Como tentar ajudar um filho que saiu de casa a reverter um trauma causado durante o período que viveu na casa dos pais? Deu para entender? O trauma aconteceu dentro da casa, pode ser variado, pode ser, né? Pode ser autoritarismo, né? Sim. Pode ser acidente, pode ser problemas escolares, coisas assim, né? Abuso já é outra coisa, né? Precisa especial. Uhum. Gente, isso é um tema que a gente pode ficar horas conversando, né, Maria? Nossa. Então, depois a gente pode tomar um café, mais se 2 vocês meses. quiserem. Como reverter o trauma causado dentro da casa? E o filho já saiu, né? Isto, já saiu de casa, o filho já não está mais. Eu vou me apoiar nas respostas no autor do livro. Primeiro, deixar o caminho aberto para que ele consiga voltar e ter acesso a vocês como pais, né? Eu sou mãe também, mas ainda não tenho os filhos nessa idade de saírem de casa. Então, é um pouco mais difícil para eu entender algumas coisas, mas eu entendo que o caminho tem que estar aberto. Uma vez, o meu marido falou assim, de uma menina que a gente conhece que tem se rebelado. Se ela fosse minha filha, eu a colocaria para fora de casa. E aí eu falei para ele, nós vamos conversar sobre isso mais tarde. Porque não é bem assim que a gente tem que entender o problema, né? Mas se aqui o filho já está fora de casa, o filho já foi para fora. Então, primeiro, a abertura para ele poder conversar. Segundo, quando a culpa e o perdão não perdoado, não esclarecido, a gente não consegue seguir na relação. A gente não tem como, né? Então, eu entendo que na primeira oportunidade, ou se ela não aparece, que você faça uma oportunidade de sentar, conversar, esclarecer e perdoar. Se você precisa perdoar, que você decida isso. Nós já sabemos que o perdão é uma decisão. Se você precisa pedir perdão, que você peça. E isso tem que estar às claras para vocês seguirem, para a gente continuar o caminho. Então, a primeira coisa que eu entendo é isso, que a gente precisa ter uma conversa, que a gente precisa sofrer um trauma, seu pai fez alguma coisa que você não gostou na sua infância, a gente sofreu uma ruptura, vamos costurar o tapetinho ali, voltar e tentar amenizar a situação e seguir dali para diante. Seguir como? Agora que eu já pedi perdão, então eu vou ficar um pouquinho, deixar. Não, agora que eu pedi perdão, eu vou agir como cristã e tratá-lo assim, né? Aqui você tem a abertura para conversar, o que você está fazendo, o que você está vivendo lá fora de casa não pode não ser o correto, nós não estamos de acordo com o seu pecado, mas somos seus pais, te amamos, estamos aqui para qualquer coisa que você precise. Eu queria completar uma coisa do que a Lívia falou. Nesse caso, seja o trauma na família, seja o filho dentro de casa, ou seja fora, e eu aprendi isso com o nosso pastor Fernando. Não deixe quebrar o vínculo. Não deixe quebrar o vínculo. Se o vínculo for um fio de cabelo, invista nele.
Não deixe quebrar o vínculo. Porque foi o que ela falou. Depois que quebrou, é muito mais difícil retomar. O autor fala muito isso, Maria, de a gente deixar o caminho livre, porque senão... O caminho livre, não quebrar o vínculo é mais do que o caminho livre. Ixi, agora... tá aqui. O que você entende por vínculo? Vínculo. A relação, o amor, o contato. Entende? Sejam flores e passarinhos apenas que você converse. Entende? Não tocar no assunto do trauma, digamos. Não deixe quebrar o vínculo. É o contato, eu estou aqui, entende? Não precisa... E no caso de filhos rebeldes, dentro de casa, é a mesma situação? Mesma coisa, não deixe quebrar o vínculo. Isto é muito importante. E eu já vivi isso, porque a minha família não é perfeita. Lívia, terceira. Como persistir, como perseverar numa situação de tormenta que não se resolve? Filho dependente químico. Dependência química é um negócio que vai. E vamos... Foi dessa daí? Menos, porque aquela lá vai... Tá. Gente, aqui também é difícil, nós estamos né? cronometradas hoje, tá, bom. gente? Então, primeiro de tudo, Jesus nos disse que nós teríamos aflições e que a gente tinha que ter bom ânimo. Persistir e perseverar numa situação como essa, de problema, de vício, de droga dentro da nossa casa, é muito complicado, mas nós temos que estar firmados nas promessas do Senhor, né? O bom ânimo, a oração, né? O lembrar que Deus vai estar conosco todos os dias. Ele é soberano, Ele sabe, Ele está no controle, Ele sabe o que você está passando, tem um propósito. Existem mil promessas, não sei quantas, mas muitas que falam, que Deus nos fala na Bíblia, que Ele estará conosco, e é isso que a gente tem que nos apegar, né? A oração, a palavra, o dia a dia, estar contente e satisfeito em todas as situações. Eu vou encerrar, já que o tempo está limitado, eu vou encerrar falando de uma experiência que eu passei. Nós fizemos uma vez um estudo, eu, o meu marido e um casal de amigos, sobre ira. Porque eu achava que meu marido precisava aprender algumas coisas e a esposa, minha amiga, achava que o marido dela também precisava aprender algumas coisas. Aí nós combinamos, assim, vamos fazer isso? Vamos. Vamos ensinar eles. Nós aprendemos primeiro que nós também éramos iradas, mas para dentro. Não era que era a ira que explodia, era para dentro. Então, isso foi muito importante. O estudo, a dedicação, o saber. Às vezes, você fala, Deus está querendo falar com ele. Não, Deus está querendo falar comigo. Deus está querendo me mostrar alguma coisa. O que será que é? E, para encerrar, num desses estudos, eu falei assim para o marido da minha amiga, mas a situação não se resolve. Eu falo, faço, faz assim, faz assado, e às vezes ele não faz. E eu tenho que viver com esse pensamento, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo, será que vai não sei o quê, e o problema ali iminente, e a bomba vai explodir ou não. Aí ele falou, Lívia, eu vou falar uma coisa para você, a graça do Senhor tem que te bastar, porque esse problema pode nunca se resolver, este problema pode não ter um fim para você aqui, mas o Senhor tem que ser o seu contentamento, a sua porção. Você tem que estar firmada nisso. A graça te basta. É isso. Porque o problema pode nunca ter um fim. Mas mesmo assim, a gente tem que perseverar
que é o que ela fala aqui, a pessoa tem que continuar, temos que dar graças e temos que estar contente em todas as situações. Um gancho nisso aí, o único que acredita na mudança do outro é o motorista do caminhão de frete. É o único que acredita na mudança do outro. O que ele faz? Essa não é minha, eu copiei. Perfeito, eu acho que eu nem preciso falar mais nada. Vou com café. Porque. Ah, eu posso ficar de pé? Eu tenho um Agora probleminha. Rosana abordou envelhecimento, né? Pois é, mas todas nós temos essas situações específicas para as quais nós ficamos buscando soluções. Eu fazia isso, eu tinha um problema, eu cansava os conselheiros, porque eu falava, mas eu quero resolver esse. E eu ficava pingando naquilo. Até que, de fato, quando a graça te abraça, você fala, meu Deus, não é a situação que tem que mudar, ou se é que ela vai mudar ou não vai mudar. É o meu coração diante do Senhor. Por isso que todos os princípios aqui são macros. Senão nós ficaríamos dando receitinhas de como viver, e nós não podemos. A minha dor é mínima, talvez perto da dor do outro, eu não passo o que o outro passa. Mas o Senhor, o Rei do Universo, abra, por favor, Salmo 116. Lê comigo. Como lidar com um idoso imaturo? As perguntas vêm assim, eu recebi várias perguntas. Meu pai é teimoso, a minha mãe não quer auxílio, eu quero ajudar e não consigo. Recebi retornos de pessoas falando, eu estava insegura se eu estava fazendo corretamente para o meu idoso da minha casa. E essa palavra de dizer, o Senhor já está obedecendo o Senhor, isso me aliviou. Então o Salmo 116, ele diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, e Ele se inclinou para mim. E é isso que acontece quando a gente busca o Senhor em oração. O teu coração é abraçado, e você vai continuar com seu idoso teimoso. Aqui veio uma pergunta, o que você acha mais difícil? É quando ele tem muita idade? É quando ele tem alguma questão agressiva? Não dá para ficar ranqueando o que é mais difícil. Como a Maria falou, não é eu vou acreditar na mudança do outro. Não, eu tenho que buscar no Senhor a mudança do meu coração. E eu tenho dezenas, não, eu com mais de 50 anos, tenho mais centenas de experiência em oração com o Senhor. E no envelhecimento, tanto do meu quanto dos mais próximos, eu tenho muitas experiências. E eu quero contar uma coisa bem particular minha, que a experiência pessoal jamais deve se transformar em doutrina universal. O que eu passei é meu. A doutrina do Senhor, o princípio do Senhor, isso sim é para todos. O Senhor se inclina para mim, para todos, mas a minha experiência com Ele é diferente do que o Senhor vai dar para você. E eu estava enfrentando uma situação com a minha mãe, que ela é bem teimosa. Eu não sei, acho que eu puxei algum parente distante, né? Porque eu sou meiga, nasci meiga. E sempre é assim, veja, depende da perspectiva. Os meus pais são teimosos, a minha tia é agressiva, tal, mas depende da perspectiva. Porque quando você tem o olhar no Senhor, tua perspectiva muda. E vou dar um exemplo. Eu estava saindo, eu tinha 12 anos. Minha mãe estava em processo de conversão. Eu estava saindo de casa, nós íamos a uma igreja no quarteirão de baixo. E meu pai andando na calçada, aquele flamboyant, ele forra de folhagem a calçada. E meu pai falou, mas que coisa, tem que ficar limpando toda hora esse negócio, me entope aqui. Mas que? Ele andou para frente, a minha mãe em processo de conversão olhou e falou,
Senhor, que tapete lindo que o Senhor estendeu para eu passar. Perspectivas diferentes. Então, vou contar a experiência que eu tive. Minha mãe já estava com um comportamento muito esquisito, diferente. Bom, esquisito na minha família é redundante, mas ela estava meio diferente. E ela pegava o carro e estava acontecendo pequenos acidentes, até um médio acidente que nos preocupou muito, envolvendo uma outra pessoa. E a gente insistindo com ela: mãe, você não pode dirigir, mãe, não pode fazer isso, não sei o quê. E quando você entra em choque com os acidentes, é muito difícil. Muitas pessoas sabem disso. E você não pode abrir a cabeça da pessoa com um martelo e falar. Você tem que aceitar o que eu estou falando. Então, eu estava muito preocupada, eu estava extremamente ansiosa. E todo mundo que eu conversava falava: viu, me dá um conselho. O que você acha que eu faço? Eu preciso fazer isso. Recebi tudo quanto é tipo de conselho, até do tipo: esquece, a vida não é sua, não é preocupação sua, ela já tem idade. E eu muito preocupada. Até que um dia eu estava com um casal em casa, nós estávamos jantando. Eu nem sei o que eles falavam, porque eu só pensava nessa situação da minha mãe. Porque eu falava: isso aí vai dar ruim, não é bom. Até que eu falei para eles: eu estou com essa situação, vamos orar, ore comigo. E nós pudemos, naquele momento, fazer o que está em 1 Pedro 5, 7, né? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. E eu experimentei, o Senhor se inclinou para mim. E eu realmente, aquela paz que excede toda a compreensão, tomou conta de mim aquele dia. Era uma noite. Naquele mesmo minuto que nós estávamos orando, e eu fiquei sabendo isso no dia seguinte só, passou algum carro da polícia ou do Detran na frente da casa dos meus pais. E o carro parecia um tanque de guerra, porque era tudo batido, tudo horroroso. Eu acho que eles acharam que era um carro abandonado. Buscaram a ficha do carro e tinha uma pendência de 1850, de sei lá de quem, de não sei exatamente o que é. Eles guincharam o carro. Resolveu o problema? Eu pedi para acontecer? Não! A minha experiência com o Senhor, o que eu senti naquela hora, a certeza da confirmação da palavra, foi o que aconteceu comigo. Por isso que, reforçando a Lívia falando, talvez a situação não resolva, a situação não muda, mas você diante do Senhor, em oração, em comunhão, você vai estar completamente mudada. E o teu olhar para o Senhor vai ser diferente. E também para as situações. Nós já vamos para o intervalo? Intervalo, né? Uhum. Eu posso orar, Maria? Sim. Com o grupo? Então Sim. vamos orar, colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu estou vendo aqui tantas irmãs em luta e sofrendo. Eu tenho certeza que o Senhor não está desprezando ou alheio a qualquer sofrimento aqui. O Senhor Jesus passou por sofrimentos aqui. E Ele é que intercede por nós, porque Ele sabe o que estamos passando. Então, ó Deus, eu te peço, Pai, que a Tua graça nos abrace a todas agora. E que nós tenhamos a certeza que suficiente na nossa vida é o Senhor Jesus. E não todas as situações resolvidas. Alegra, Senhor, de novo o nosso coração na salvação proporcionada por Jesus. Nos alegra, ó Deus, na Tua força. E recebe, Senhor, a nossa oração, porque é sincera. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A Rose nos falou de um tema dos mais polêmicos, né? Da nossa EBA, que é rumo ao divórcio. Então, eu já vou fazer. Pode ser na ordem que está? Pode ser na ordem que está. Eu tenho as perguntas também, Maria, se você Sim, quiser.
Perguntas para a Rose, né? Primeira, violência, abuso físico, sexual, financeiro, emocional, abandono, são motivos para divórcio? Primeiro eu queria pedir desculpa, eu cheguei depois, porque meu marido está com Covid. E ele está dando aula online, então eu avisei que eu chegaria depois para não cumprimentar vocês. E eu vou responder as perguntas e vou embora antes para não correr risco com vocês. Embora eu já tenha tido, segundo o Elbe, a cepa do Wagner diferente da minha. Então, já viu, né? Então, essas coisas que a gente vive. Primeiro eu estava ouvindo, eu estava sentada no estacionamento escutando, ainda bem que está gravando. E gostei do que a Rô falou, tanto a Rosane como a Rosana, que a gente sofre as batalhas espirituais. E no casamento não é diferente. E graças a Deus que tem solução para todas as coisas, né? E lógico que o diabo, ele é astuto, né? E ele vai fazer com que a gente sofra no casamento também. E esse assunto sobre violência, ele é terrível, terrível. Então, a primeira coisa que eu vou falar é a seguinte: se você sofre violência, ou se você vê alguém sofrendo, primeira coisa é que tem que ser tratado de forma penal. Chame a polícia. Vocês estão escutando? Chame a polícia. A Maria já trabalhou na delegacia. Exatamente. A Maria já trabalhou na delegacia das mulheres e ela sabe bem o que é isso. Então, biblicamente, tem tratamento para o arrependido? Tem. Mas ele tem que sofrer consequência penal e legal. Então, chame a polícia. Não adianta vir procurar o auxílio antes da parte legal, né? Então, parte legal. E depois, se arrependido, sim, vai ter um tratamento bíblico e o Senhor pode perdoar. E aí, como eu já disse, cada caso aqui na igreja é tratado muito seriamente, né? Não se passa band-aid num tratamento assim, tá? Então, quanto à violência física, esse é um parênteses. Aí depois foi colocado vários abusos, sexual, financeiro, emocional e abandono. E pergunta se são motivos para divórcio. Lembrando que quando eu dei a aula, eu sempre falei contra o divórcio. Nós trabalhamos sempre a favor do casamento, tá, gente? Nunca a gente trabalha a favor do divórcio. Então, eu nunca vou falar para vocês, divorciem, né? Exceto se você está correndo risco de vida, é óbvio, tá? Do contrário, não, né? Mas quando fala de abuso, a minha pergunta é: se você está num casamento a ponto de você falar assim, está abusando, é porque lá atrás já tinha que ter dado um passo para pedir ajuda. E quando nós falamos na aula rumo ao divórcio, nós falamos da ajuda. E graças a Deus pela comunidade que a gente vive, que tem aconselhamento, tem pastores, tem irmãs em Cristo mais velhas que podem ajudar. Então tem um passo antes do abuso. Só tem alguém abusada e um abusador atuante se você não fez nada por isso. Então tem um passo antes do abuso. Então, se as suas finanças forem embora, se as suas emoções forem embora, espera um pouquinho, breca isso antes, né? Então, essa é a minha resposta da primeira pergunta, Maria. Para a segunda. Espera um pouquinho, eu gostaria só de falar sobre, porque tem aqui uma questão de abandono também, né? 1 Coríntios 7,15 fala assim:
Se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Então, se alguém saiu de casa, paciência, foi embora. Isso se for descrente. Se for cristão, procure um dos pastores, ele vai te orientar no que fazer no caso se for um cristão. Tá bom? O que fazer quando há consciência de um divórcio errado ou precipitado? Eu acho que tinha uma antes, mas eu vou responder essa. Não, pode ser essa. E se um dos cônjuges já está em outro relacionamento? Isso. Bom, vamos lá. São duas perguntas em uma, tá? Se há consciência de um divórcio precipitado ou errado, sempre existe possibilidade de reconciliação. Sempre existe. Você divorciou para Deus, se a outra pessoa não está casada, porque aqui fala assim, e se um cônjuge está num relacionamento? Não necessariamente a pessoa está casada nesta pergunta. Fala que está num relacionamento, pode ser que esteja namorando. O que você pode propor é, me arrependi deste divórcio, gostaria de tentar novamente. Para Deus é possível, gente. Para Deus é possível rasgar um contrato de divórcio e refazer um casamento. Nós tivemos casos. Exatamente. Nós tivemos casos de pessoas que assinaram divórcio e voltaram a estar casadas. E estão casadas. Amém? É possível. Vamos lembrar, eu vou falar de novo, acho que eu repeti isso várias vezes. Deus é a favor do casamento e Ele abomina o divórcio. Então, se a pessoa não está casada, é possível. Proponha isso, tá? Eu vou falar uma coisa, é simples? Não. Não, é simples. O que É. ela falou é simples. Mas não é fácil. Não é fácil. Simples. O texto que eu quero usar aqui Não é fácil. O texto que eu quero deixar aqui, se a pessoa está casada também, é Efésios 4:32. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoe e receba o perdão. Se você errou, gente, a pessoa está casada, peça perdão para o Senhor. Errei, Senhor. Que bobagem que eu fiz. E receba o perdão de Cristo. Não é aquilo que muitas vezes a psicologia fala, se perdoe. É um perdão de Cristo que você precisa receber. É isso, Maria. Terceira, gostaria que você falasse sobre desajuste sexual como um dos motivos que levam ao divórcio ou causam problemas no casamento. A pessoa que fez a pergunta não especificou qual é o motivo, qual é o tipo de desajuste. É fácil essa pergunta? Pode incluir pornografia, pode incluir poliamor, que está muito na moda. Não pode, né? São desajustes, né? São desajustes. Mas é a Rose que vai responder, não sou eu, não. Abram Hebreus 13:4. Não é a Rose que vai responder. Ainda bem. Hebreus 13:4 fala o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leitos sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Leitos sem mácula, minhas queridas, significa sem defeito, puro,
muitos lares estão invadidos pela pornografia. Pornografia, ela é projetada, ela é feita, ela é manipulada, ela é nojenta, ela é perversa. Não tem como você reproduzir no seu leito matrimonial algo desse tipo. Não tem como. O nosso leito matrimonial, ele é puro. Puro. Não tem como. Então, o seu leito tem que ser puro. Aquilo que se vê em pornografia, aquilo que se vê em algumas séries, aquilo que se vê em sites pornográficos, etc., e que talvez alguns casais queiram reproduzir, não honra a Deus, não agrada a Deus. E o nosso sexo, ele tem que ser agradável ao casal e agradável a Deus. Então, a Bíblia é muito clara nesse texto. Ele fala que tem que ser sem mácula. Ele tem que ser puro, tá? Então, essa é a parte número 1. Deus criou o sexo como um presente santo e bom para ser desfrutado por casais de forma que agrade a Deus. Lembre-se que sexo é um culto. É um culto. Quando você está praticando sexo, tem 3 pessoas na cama. Então, você não pode ter vergonha daquilo que você está fazendo. Por isso que tem que ser puro. Sexo tem que ser agradável a Deus. Aí tem vários textos, nós não vamos ter tempo de ler. 1 Coríntios 6, de 9 a 20. 1 Coríntios 7, de 1 a 5, Gênesis 2, de 18 a 25, Hebreus 13, versículo 4, e Cantares inteiro, tá? Deus desenhou o sexo exclusivamente para marido e esposa casados. Deus proíbe atividade sexual fora da união conjugal, que é desenhada por Deus, inclusive o sexo pré-conjugal, o adultério, o bestialismo, o homossexualismo, o incesto e outras coisas mais. Os propósitos de Deus, então, é uma união relacional. Ele traz um agrado a Deus e evita a imoralidade, Provérbios 5, de 15 a 20, fala isso, e serve para procriação, se Deus assim o permitir. E ele é ministerial também, porque eu sirvo o meu marido com o sexo, e o meu marido me serve com o sexo. Então, ele tem todos esses projetos. Então, sexo, ele é bom, e ele tem que ser bom, mas ele tem que ser puro. E Deus criou de forma muito satisfatória. Eu lembro de 2 ilustrações que me marcaram no meu começo de vida cristã, quando eu aprendi sobre sexo. Uma delas, ele já não está entre nós, foi o pastor Ojeda, não sei quantos conheceram. Renata estava, acho que nessa aula, quando a gente fez o CTL. E ele falou que quando você vai a um restaurante, a pessoa não come pelo olho, pelo ouvido, pelo nariz. Ele só coloca a comida pela boca. Me entenderam, né? Achei fantástica essa ilustração dele. Só que ele era muito engraçado na hora de contar, né? Outra ilustração que eu achei fantástica foi o pastor Bob Jones, que falou que se você quer conversar sobre sexo com o seu parceiro, é como se você tivesse com uma coceira nas costas.
Você pega a mão do seu parceiro e você fala assim: olha, coça mais para cá, mais para cá, mais para cá. Um pouquinho mais de força. Ai, ainda está coçando aqui. Fantástica a ilustração, né? É isso, Maria. Quarta pergunta. Se na época em que me casei, não eu, né? Veja a pergunta. Não me lembro de ter orado a Deus para ter certeza de que era a vontade dele ter me casado com essa pessoa. Mesmo assim, devo considerar que foi Deus quem instituiu o meu casamento com o marido que tenho e devo lutar por este casamento? Qual é a resposta? Sim! Só teve uma pessoa que criou o casamento. Quem criou o casamento foi Deus. Não tem nenhum homem que criou o casamento. Deus criou o casamento, tá? Só que tem um detalhe, e esse detalhe é importante. Um casamento, se vocês ainda não perceberam, qualquer casamento, tá? Qualquer casamento aqui dentro, fora daqui, em qualquer era, é a união de dois pecadores, homem e mulher, dois, um homem, uma mulher, mas são dois pecadores, tá? Então, o grande problema, minhas queridas, do casamento não foi o abuso que você sofreu no passado, não é os maus tratos do presente, não são as adversidades de trabalho, do seu sogro, que você passou quando criança, das influências desse mundo, das más companhias que você sofre ou que seu marido sofre, de doenças e desordens psicológicas. Mas o grande problema de qualquer casamento é o pecado. Esse é o maior problema. Só que a coisa mais legal que tem também é que nós temos um Salvador para os dois pecadores. E que existe algo fantástico, é que os dois pecadores, eles podem recorrer a esse Salvador para tratar qualquer pecado. Qualquer pecado. Então não interessa quando você casou, se você orou, se você não orou, que está resolvido o seu problema se você buscar o seu Salvador para resolver o seu problema. É isso. Muito obrigada, Rose. Obrigada diante das suas circunstâncias, especialmente para você. Vamos passar agora. Vou me retirar, gente. Vamos passar agora para Camila. Camila abordou o assunto tal pai, tal filho, né? Pergunta para Camila: como lidar com as diferenças dentro da família, dentro da casa, né? Quando você é crente no meio de uma família pagã? Não tem oportunidade melhor para você ser o evangelista que Deus te chamou a ser, né? Com os seus dentro de casa. Muito mais difícil. Falo por experiência própria, porque eu acho que a gente tende a cair no erro de que a gente tem que convencer as pessoas, ou até às vezes no enorme erro, maior ainda, de achar que a gente é mais esclarecido, mais inteligente, porque a gente entendeu a verdade do evangelho e eles não. Quando na verdade eles estão cegos, e a gente está às vezes cobrando comportamentos, julgando comportamentos, e eles sim estão sendo fiéis ao que eles sabem. Ser escravos do pecado. Isso, todo descrente ele só sabe obedecer à carne, à natureza pecaminosa. Nós não, nós somos os livres. Nós somos libertos dessa escravidão e agora nós temos opção. A gente cede à carne que ainda está lá? Cede. Mas nós deveríamos ser os diferentes. Então, quando você está cercado de familiares, né, que estão agindo, às vezes fazendo escolhas que você está vendo que obviamente não vão levar para a vida,
e você começa a apontar o dedo para o erro, você não está julgando, sempre pregando, né? Aquele exemplo que a Lívia deu do pai que visitava a filha, que estava num relacionamento ilícito, tinha um netinho. Se ele fosse lá e apontasse o dedo toda vez, ele ia quebrar aquele canal que a Maria falou que a gente tem tanto que preservar. É muito difícil porque na tentativa de salvar a alma, né, no desespero, às vezes, da gente de resgatar os nossos familiares, a gente perde a mão. Julga, fala mais do que deve e, de novo, fala por experiência própria, né? Mas se a gente não conseguir ser, assim como os nossos filhos, evangelizador na nossa família, que dirá com os do mundo, que não conhecem o nosso outro lado. Né? A gente está dentro de casa, eles estão vendo os nossos pecados. O mundo está vendo só talvez a sua faceta de bom cristão e não está vendo a diferença, não está vendo quem é você. E eu acho que o melhor atrativo para o evangelho é você mostrar a diferença que ele faz na sua vida quando as coisas não vão bem. Quando as coisas vão bem é fácil, mas na perda, na dificuldade, no medo diante de uma pandemia, se você puder mostrar uma reação diferente para os seus familiares, talvez eles possam realmente, o que ela fala tem sentido, ao invés de ficar apontando o erro, né? Mostra com um exemplo positivo e não tentando converter no argumento. De forma muito simplista, é o que eu tinha para essa pergunta. Sim, mas deu para entender bem, né? A Camila vai falar agora sobre alguma coisa que a gente tem ouvido, aqui não, né? Na fonte, graças a Deus, não. Mas a gente vê na televisão, a gente vê em outras denominações, como tratar a questão da maldição hereditária na família, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Maldição hereditária. O que a palavra nos fala sobre isso? E essa pergunta fui eu que fiz, e eu pedi para Camila estudar um pouquinho sobre isso para falar para a gente. Óbvio que quando eu ouvi a pergunta, tudo na vida eu acho que a gente tem que fazer isso. Quando você ouve uma coisa que parece assustadora, que parece diferente, a primeira coisa eu me pergunto, eu falo, o que eu conheço sobre Deus? Por isso que você tem que conhecer o que Deus fala. E a primeira coisa que se alguém fala maldição hereditária, a primeira coisa que me vem à cabeça é assim, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus enviou seu filho, porque raios ele iria colocar uma maldição que é inquebrável, que é o que essa ideia de maldição hereditária traz, de que é algo que você está preso, escravo, e aquilo, praticamente você não tem escolha, você vai ter que viver com aquilo. E os textos que são usados para levantar essa interpretação estão lá quando Moisés recebeu a lei, tanto em Êxodo, depois em Deuteronômio, quando ela foi repetida, Deuteronômio 5:9, Êxodo 20, alguma coisa, vou lembrar depois. Que a maldição, que o Senhor iria visitar a iniquidade dos pais por até 1000 gerações, aliás, de 4 a 5, 3 a 4 gerações, e o bom caminho dos pais seria visitado até a 1000ª geração. Como nação, Deus estava dizendo para Israel, é o seguinte, as escolhas como nação vão ter repercussões. E se você parar para pensar, alguma família viveu 1000 gerações da época da entrega da lei? Não. Então, assim, a primeira coisa, esse 1000 faz sentido? Não faz, porque não tem 1000 gerações a serem quebradas em família alguma. Né? É uma forma de dizer, a maldição seria eterna. E que maldição eterna é essa? A nossa natureza pecaminosa. Isso a gente não vai se livrar. Isso vai ser repetido de pai para pai. Então, a ideia de 1000 gerações é o quê? É aquilo que a gente falou na nossa aula. É o que vem de Adão, é o que você não tem escolha, é o que foi te imputado pela escolha de Adão e repercutiu na raça humana como um todo. Mas eu acho incrível como a revelação de Deus é progressiva. Quando chega em Ezequiel, no capítulo 18, que capítulo maravilhoso para apoiar o que a gente discutiu no tema que foi dado na minha aula. Recomendo que vocês leiam, ele é longo, mas o padrão lá é que o povo estava questionando que existia um provérbio que falava assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, o pai comeu a uva verde e o filho que ficou com aquele gosto amargo na boca. O pai cometeu o pecado e o filho que sofreu as consequências do pecado. Israel estava
questionando, usando esse provérbio para dizer, é isso que está acontecendo com a gente? Os nossos antepassados erraram e a gente está vivendo a consequência? E aí, o profeta responde, né? Eis que todas as almas, o Senhor diz, são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Já começa, como nação, Israel foi julgado de forma não indefinida, mas para quem estava vivendo na época, até chegar o Messias, até passar 400 anos de silêncio, parecia uma coisa que não ia ter fim. E ele começa a falar, sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça. Então, pensa num pai que é justo e fazendo justiça, e se ele não fizer isso, ele elenca todos os pecados que estavam listados na lei. Ele fala, se ele não fizer isso, tal justo certamente viverá. E se ele gerar um filho ladrão, que faz tudo isso que ele acabou de falar que o pai não fez, essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele, sobre o do filho. E se esse filho ladrão gerar um filho que, vendo o que o pai fez, fala, não vou cometer coisas semelhantes, no versículo 14, o que ele fala? Ele não morrerá. Ele vai olhar o exemplo negativo do pai e vai falar, eu vou escolher diferente. A gente sempre tem opção. Se você teve o bom exemplo, continua. Se você teve o mau exemplo, você sabe exatamente o que você não deve fazer, né? E ele fala, mas por que o filho não leva a iniquidade do pai? Aí ele responde, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do filho ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Muito esclarecedor, não dá para eu ser mais clara do que Ezequiel 18 fala sobre isso. Como nação, as consequências às vezes são mais duradouras. Como indivíduo, todos aqueles, até os versículos em Romanos, quando fala, né? Eu me agradei de Jacó e me desagradei de Esaú. Ele está falando das nações de Israel e da nação dos Edomitas. Esaú foi próspero, ele voltou depois. Ele até pediu perdão para Jacó. E ele recebeu muitas bênçãos materiais, mas os edomitas que vieram de lá foram julgados. Então, como nação, o Senhor consegue conduzir a história, mas como indivíduo, olhar o coração indivíduo de cada um. Como família, talvez a história seja difícil, mas como indivíduo, você tem a opção e Deus te abençoa nas suas escolhas em favor do que Ele falou. É isso. Muito obrigada, Camila. Muito bom, bem esclarecedor, né? Deu para entender. Nós vamos encerrar agora a nossa escola bíblica bimestral. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Rosane, a Sayuri, a Cristiane, a Rosana, a Lívia, a Rose, a Bete, a Sayuri, a Camila e a toda a equipe que ajudou. Gente, não é fácil, viu? Organizar tudo isso. E queria falar que eu, como pessoa, aprendi muito. Passando pela Rosane, pela Sayuri e pela Cristiane, eu me convenci que não existe família perfeita. Era uma utopia que eu também tinha, né? Pela Rosana, eu entendi que eu estou ficando velha. Eu estou ficando velha. Depois da Rosana foi a Lívia, né? A Lívia me fez lembrar de traumas e crises que eu também passei na minha família, porque minha família não é perfeita. Depois nós fomos para Rose. Rose não me tocou muito, porque nos meus 50 anos nunca tivemos o divórcio como opção, mas aprendi muito com ela. Depois da Rose foi Camila. Aprendi com Camila, porque como a história dela é semelhante à minha, né? Só nós, né? Somos convertidos há 41 anos apenas. E depois a Bete. Na Bete eu percebi, na minha família, eu tenho 4 filhos, tenho o privilégio hoje de ter uma nora e uma neta aqui assistindo. Tenho 4 filhos, tenho 2 noras, 2 genros e 8 netos, 6 meninas e 2 meninos, né?
Então eu tive, na Beth eu percebi quantas perguntas que não me foram feitas e que eu respondi. E quantos conselhos que não me foram pedidos e eu dei. Né? Então eu tive assim, no panorama da escola bíblica, eu aprendi muito. Fizemos 50 anos de casados, dia 4 de março. Rosana administra aí. Todo mundo trouxe foto, eu também trouxe. Né? Está tudo aí no computador da Rosana. Fizemos 50 anos de casados no dia 4. Fizemos uma comemoração muito pequena, porque meu irmão tinha morrido e meu cunhado estava morrendo. Então, reunimos a família. Uma comemoração gostosa. Esse é o meu galã. Vocês conhecem, acho que todos vocês conhecem, né? Fizemos uma reunião bem pequena. O pastor Fernando mandou uma mensagem do Salmo 65 e o Vili fez uma projeção de um tempo aí das nossas vidas. Antes da projeção, um dos meus filhos se levantou e disse que ia falar em nome dos filhos. Pode pôr. Ó, esse é o meu filho mais velho, mora no Rio, pode passar? Esta é minha filha Lília, as meninas dela, esse é o Klaus, a Heloísa, e a que está aqui, e a Clara, e a Alice, e aqui é a Aline, mora em São Paulo, Daniel, Sara e Thomas. Meu filho se levantou e disse que ia falar. E, gente, eu quero falar uma coisa antes. Não estou querendo exaltar, mas eu quero que vocês se prendam ao legado que a gente vai deixar. Ele se levantou e falou. Começou assim: melhor coisa que o meu pai me deu foi o Evangelho. A melhor coisa que o meu pai me deu foi o Evangelho. No testemunho depois minha filha deu, nenhum deles falou, nem de Disneylândia, nem de faculdade paga, de formação acadêmica, nem nada. Depois do decorrer, ele falou de alguns versículos, né? Citou, treina a criança que a Lívia citou, no caminho em que ela deve andar, e como nós nos esforçamos de treiná-los. E no decorrer da palavra dele, ele falou: tem muita coisa na minha vida que eu não concordo com os meus pais. São visões óticas de vida. Mas os princípios que ele me deu, eu sigo. Que são os princípios da palavra. E nisso eu queria deixar para vocês a importância do legado que a gente vai dar para os filhos. Quando você fizer 50 anos de casado, o que você gostaria que o seu filho falasse de você? Sem dúvida, é emocionante. Aí minha filha falou, e minha filha falou essa última, de uma forma mais prática. Ela falou coisas que eu lembro da minha casa, né? Minha casa era uma casa aberta. Vinha missionário, vinha pastor, vinha estudante da Unicamp, tinha reunião de jovens. Minha casa era uma casa aberta. Minha mãe inventava a noite da pizza, inventava o sábado do hambúrguer e juntava gente lá que a gente nem conhecia. Mas a minha casa era uma casa aberta para os eventos, né? Maria, só para dizer, a Maria me levou por uns 5 anos para a reunião de jovens. Eu sou muito grata à pessoa da Maria, porque meus pais eram não convertidos e ela nunca poupou, com 4 filhos, colocar mais 2 pessoas no carro, me trazer todo sábado, todo domingo para a igreja. Nós moramos em frente, né? Nós moramos em frente, era bem fácil, né, Camila? Minha casa era uma casa aberta.
minha casa tinha sempre comida gostosa, comida que saía fumaça. Quando é que a comida sai fumaça? Quando ela é feita na hora. E minha filha falou, hoje que eu tenho a minha casa, eu vejo o trabalho que isso dá. Eu imagino o trabalho que ela teve. E minha casa era uma casa muito alegre. É lógico, 4 filhos, né? A gente conversava, a gente ria muito na mesa, a gente de vez em quando tinha umas confusões, né? Como sempre, minha família não é perfeita. Então, é o legado. Nós perdemos nossa Vera ontem, né? Também deixou um legado. Nós perdemos nossa Jane o ano passado. Também deixou um legado que nos faz pensar, né? Qual é o legado que nós vamos deixar? Eu gostaria de, como esse exemplo, né? Ver que é possível. É possível. E ó, é escola bíblica de manhã, é culto de noite, é reunião de jovens, essas coisas que todas as nossas professoras falaram.